Às vezes parece que subimos 2 degraus, mas depois descemos 3. Porque, em regra, somos tão constantes emocionalmente, e como a santificação pode nos ajudar nessa perseverança que é tão necessária para a vida de vitória em diversas áreas, em especial a espiritual. Vamos lá. O primeiro personagem que me vem à mente é o Pedro. Já pensa em Pedro e já vai responder bastante. O nosso amigo Pedro é um cara inconstante, instável, né? Mas ele ama Jesus, ele nasceu de novo, ele tem um novo coração, ele tem uma paixão por Cristo tremenda, mas nem ele sabe das suas debilidades, ele só vai descobrir suas fraquezas na hora do tete-a-tete. Ele até se sente o máximo, ele até, na comparação com os demais discípulos, ele fala, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Ele acha que ele está por cima da carne seca, que ele é o bambambam dentre os discípulos, e declara a fidelidade e tal, e a gente sabe que naquele mesmo dia, logo mais à noitinha, ele vai negar a Cristo 3 vezes, antes do galo cantar, negou 3 vezes, e ele desanimou, ele entrou em depressão, ele desistiu do caminho. Depois Jesus ressuscitou, ele ficou pior ainda, falou, mas ele ressuscitou, que maravilha, ele estava coberto de razão, ele é o Senhor da vida, mas eu sou um fracasso, eu não nasci para ser cristão, esse negócio não é para mim, olha o que eu fiz, que eu perdi todo o crédito, o mérito, digamos assim, para ser apóstolo. Mas pode ter passado 1001 pela cabeça, eu vou voltar a pescar. Voltou a pescar, e estava ainda levando outros consigo, para piorar um pouco a situação, mas Jesus foi ao seu encontro. Eu acho isso maravilhoso na nossa caminhada, né? A gente não deve cair, mas se cair não deve ficar prostrado. Não deve ficar prostrado. E o Senhor vem ao nosso encontro para nos levantar. Quando nós pecamos, não somos abandonados por Deus. Quando nós pecamos, não perdemos a salvação, porque cometemos pecado. Agora, se insistirmos numa vida de pecado, é outra história. Aí pode incorrer naquilo de pecado deliberado, de não recorrer mais à graça, de dar as costas para Deus. Aí uma outra história de apostasia, mais perto da apostasia. Mas na vida cristã, estamos sujeitos a falhas, a fracassos, e o trato de Jesus com Pedro mostra como uma pessoa pode ser instável, pode ser repreendida, de repente pode falar até pelo diabo, pode ser usado pelo diabo para de repente falar como Pedro falou a Jesus, vira essa boca para lá, Jesus, que cruz que nada de morte, é só glória, só prosperidade. Pedro era da teologia da prosperidade daquela época, até ser curado na mente e no coração por Jesus Cristo, e ter uma perspectiva correta, tá bom? Então, Pedro ajuda a entender, mas tem mais textos da Bíblia. Eu vou falar da igreja de Corinto. Gente, veja, hoje antes de dormir, leia a primeira carta de Paulo aos Coríntios. É muita coisa, né? Você está com dificuldade de decorar um versículo. Antes de dormir, medite. Como é que começa? Como é que Paulo chama aqueles corintianos? Ele era São Paulino, você sabe. Mas chamou os corintianos. Veja a graça de Deus na vida de Paulo. Chamou os corintianos de santos. É uma confusão de time que eu não sei nem como resolver isso. Mas aos santos que estão em Corinto. Bem, você conhece os santos que estão em Corinto? Você conhece o pessoal da Fiel? Nem tão fiel assim, não é não? Nem tão fiel assim. Gente, que lástima. Esses santos que estão em Corinto. E depois ele diz, aos santificados em Cristo Jesus. Mais abaixo você vai ver isso. Aos santificados em Cristo Jesus. Chama eles de santos, chama eles de santificados, declara que são cristãos, mas eles estão pisando na bola. É tanto pecado, gente. Descrito, primeira carta de Paulo aos Coríntios. É tanto pecado naquela comunidade, é tudo, é prostituição, é fofoca, é bebedeira na hora da ceia. Vocês já foram a alguma igreja onde na hora da ceia o pessoal tomou todas
e saiu cambaleando e deu aquela confusão. Você não imagina que isso aconteceu na igreja de Corinto. Os caras enchiam a cara na hora da ceia. O pior, eles levavam os vinhos deles, da família deles, e não davam para a família dos outros, não. Enchiam a cara sozinhos, os outros passando com vontade de beber e não podiam beber. É isso. Gente, era pecado, mais pecado na igreja de Corinto. Dá uma olhada lá depois com calma. E eles são chamados de santificados. Então, há um sentido em que todo convertido a Deus, ele foi lavado, ele foi santificado, ele foi purificado. Ele pode ter comunhão com Deus, ele pode, a gente entra na questão lá do Marcos, ele pode adorar a Deus. Por quê? Porque ele tem a sua alma lavada, santificada. Ele foi justificado, pois temos paz para com Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, isso é uma verdade. Agora, essa santificação não pode ser apenas posicional, ela tem que ser, digamos, prática, vivencial da vida. E eles falhavam nesse ponto e eram conclamados ao quê? A se purificarem. Purifiquem-se, abandonem todo o pecado, deixem disso. Não pratiquem essas coisas, e são exortados a, digamos assim, a se tornarem quem eles já são em Cristo Jesus. Essa é uma frase de Karl Barth, um famoso teólogo do século XX. Ele disse o seguinte: torne-se quem você já é em Cristo Jesus. Eles já são santos em Cristo, e devem então andar como tal. É mais ou menos isso. Então, há muitos percalços nessa caminhada, mas eles não devem desanimar, e o poder do Espírito, e eles são chamados, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Eles vão ouvir isso. Vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Como é que vocês podem pegar o templo do Espírito Santo e tornar um com uma meretriz? Mas, veja só, se a santificação fosse uma coisa automática, que aconteceria instantânea, independente da vontade humana, não teria tantos rogos, não teria tantas exortações como a que encontramos na boca de Paulo, ou Paulo, na pena de Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, e não vos conformeis com esse século, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida é a santificação. Deus nos chamou para a santificação, nos abençoou com toda a sorte de bênçãos e graças espirituais, para que fôssemos santos, irrepreensíveis perante Ele, em amor, vivendo todos os dias nessa condição. Esse é o propósito, mas a realidade muitas vezes dos crentes que estão vivendo na carne, em vez de viver no Espírito, nega isso, né?